Olá, bom dia. Hoje é 3/3/2025, 3 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Antigo Testamento, parte 2199. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para ler as Escrituras Sagradas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sóbrio e lúcido. Então, Antigo Testamento, parte 2199, 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Humano, que Deus lhe dê força, vigor, que Deus abençoe seus planos, seus projetos, seus objetivos, que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição, que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, que o Espírito Santo fale ao seu coração. 2 Reis 17, versículo 1. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elar, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Então ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como os reis que foram antes dele. Quer dizer que ele fez aquilo que era mal, mas não como os reis que foram antes dele. Então ele fez algo de mal, algo de ruim, mas não como os reis que foram antes dele. E todo rei que fazia o que era mal, todos aqueles que eram sucessor dos seus pais, ou aqueles que conspiravam contra os reis e o matava e o passava a reinar e fazia o que era mal, não se davam bem em cima da terra. Eles tinham muito prejuízo e às vezes o prejuízo dele era a morte. Infelizmente, naquele tempo. O ruim dos dias atuais, de hoje em dia, é quem faz o mal, quem faz a injustiça, dificilmente, às vezes, nem perder a vida não perde. Às vezes perde é a salvação. Às vezes a pessoa, o mal que faz, a injustiça, gera a perda da salvação, da vida eterna. E isso não é bom. Então Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então uma coisa eu digo para você, naquele tempo eles tinham a lei, os estatutos, os mandamentos, os preceitos do Senhor, para lerem e para se espelharem e tentarem obedecer. Era a norma, era a regra dos mandamentos do Senhor. E eles deixavam de obedecer os mandamentos do Senhor para fazer aquilo que era mal, aquilo que desagradava ao Senhor. Hoje em dia nós temos um Novo Testamento. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o evangelho está aí. Então não ler, não ouvir, não ensinar o evangelho é algo que é errado. É algo que desagrada ao Senhor no dia de hoje. Naquele tempo tinha a lei, tinha os mandamentos, os estatutos, os preceitos para o povo de Israel se espelhar. E muita gente sabia que tinha os estatutos, os preceitos e a lei do Senhor. E eles conheciam. E era contrário ao Deus que eles adoravam, aquilo que eles faziam. Por isso que eles eram contra Israel muitas das vezes, porque não queriam entender e não queriam obedecer à lei de Deus. Hoje, o dever do ser humano é crer no Senhor e fazer a vontade do Senhor, ler e conhecer a vontade do Senhor e ensinar a vontade do Senhor. Esse é o dever de todo mundo. Você não sabia? O Novo Testamento está aí para nós crermos, ensinarmos e obedecermos, praticarmos. Às vezes a pessoa pensa que não precisa, como eu também às vezes, né, penso como outro, penso como ciclano, fulano, beltrano, às vezes penso que não precisa, mas é necessário. Então o amor de Deus, a graça de Deus está relacionado em Marcos 16, versículo 15 em diante. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus falou isso depois que ele ressuscitou. Infelizmente os reis deixavam de ler a lei, de ler os mandamentos, os preceitos, os estatutos, deixavam de ensinar, de influenciar, para influenciar outras coisas que desagradavam a Deus naquele tempo. Por isso que eles faziam o que era mal. Se nós não se espelharmos em Jesus, em Deus, e não seguirmos Jesus, o Novo Testamento, a vontade de Deus, nós vamos estar
em desobediência e vamos estar desagradando a Deus, o ser humano, nós. Mas só que não é obrigado, entendeu? Deus não força ninguém, Deus não obriga ninguém. É através de crer e querer.